Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rafa Boban. Desta vez um vídeo sobre um tema que não sei bem o nome que lhe hei de dar, mas que é um tema que veio a nascer, que veio a maturar na minha cabeça ao longo de uma viagem longa de Lisboa até Braga, onde se vão disputar os 110º campeonatos de Portugal de atletismo ao ar livre. E hoje, sexta-feira, que antecede estes campeonatos de Portugal, foi uma sexta-feira nos meios de comunicação, eu não vi uma nota sobre estes campeonatos de Portugal. É óbvio que o interesse público sobre o atletismo recai ali na altura dos Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, Campeonatos Europeus, quando há medalhas e pouco mais. Eu sei, mas se os meios de comunicação não falarem do momento mais importante, mais especial do calendário do atletismo português em território nacional, fica muito complicado para atletas, para clubes, para treinadores, para federações, para associações conseguirem angariar apoios. Porque lá está, não é preciso ser um gênio do marketing para perceber que só alguém vai apostar em mim se eu puder dar algum retorno. E esse retorno, que não é em termos monetários, mas é em visibilidade e possivelmente pode aumentar as vendas, mas para mim, eu sou daqueles que têm a opinião de que ninguém vai comprar mais Água Vitalis por Água Vitalis patrocinar a Federação Portuguesa de Atletismo ou patrocinar o Pedro Pichardo. Não vai. Mas pronto, isso é outra ideia. A questão deste tema, e para não estar a falar de nomes, de atletas, tem a ver com uma ideia, porque nós não devemos discutir pessoas, nem falar sobre pessoas, devemos discutir ideias, e é isto que eu vou tentar falar. Porque hoje os meios de comunicação social não se viu nada sobre os campeonatos de Portugal, mas viu-se um facto da vida ou da carreira de um atleta, e a explicação, como se fosse a única explicação do sucesso na vida de um atleta em específico. Não percebi o timing, podia estar aqui a fazer suposições, será que foi para fazer mind games com os adversários? Não sei, não vou fazer essas suposições. Agora, o que vai dar mais força aos adversários vai. É o que eu acho. Mas enfim, o que está em causa aqui tem a ver com o que Eliud Kipchoge está sempre, mas sempre, a falar nos seus discursos públicos, nos seus public speeches, quando vai às universidades, quando dá ali palestras. Ele recorre-se a uma expressão, um ditado, uma expressão popular que dizem que é originária da China. Os chineses dizem que aquilo a primeira vez apareceu num livro em inglês, ou seja, não se sabe quem é a origem, mas que diz a verdade, diz. E a frase é basicamente esta: a melhor altura para plantar uma árvore foi há 25 anos atrás. A melhor. A segunda melhor é hoje. Mas se nós plantarmos uma árvore hoje, não podemos esquecer da nossa vida para trás. Não podemos. Nem devemos considerar, porque eu não fiz este tempo todo, também não vou fazer agora. Isso vai também na tal ideia que eu quero tentar passar, que eu vou fazer os possíveis para tentar passar. Porque eu sou de gestão e na gestão há o conceito de custos afundados. E essa expressão de custos afundados dizem que numa determinada altura a decisão não pode ser tomada com base nos custos afundados. E podemos levar isto para a vida pessoal, numa relação amorosa, que é, a certo momento o amor acaba, vamos continuar com esta pessoa só porque já tivemos 5 ou 10 anos com ela, e vamos ser infelizes por tudo o que já vivemos atrás até foi feliz, mas que a partir de certo momento deixou de ser feliz e vamos continuar infelizes. E no desporto, esta questão, nós decidimos ficar só com um treinador a vida toda por gratidão, por amizade, ou vamos procurar aquilo que é melhor para nós? Não podemos considerar a amizade nem a gratidão, porque essas, amizade e gratidão, podem ficar para sempre. Agora, a carreira do atleta é curta, e nesse aspecto acho de mau tom, porque no caso de uma estratégia na gestão, na construção de um estádio, o orçamento é 20 milhões, a meio já se gastou 20 milhões, vai-se gastar 40 ou 60 milhões, mas no momento em que já se gastou 20 milhões tem de se tomar uma decisão, é para continuar ou para parar e fazer investimento no outro lado, com o dinheiro que resta. Isso é que é não considerar os custos que já se gastou. Ou seja, isto já foi enterrado.
Agora temos a decidir daqui para a frente. Vamos gastar mais ou vamos parar e vamos investir noutras coisas. A mesma coisa para uma relação. Fomos felizes 8 anos, 10 anos, mas já não sou feliz agora. Vou continuar infeliz só por causa daquilo que já passou. E no caso do treino estou com este treinador há anos, quero evoluir, as coisas já não estão a funcionar aqui. Vou mudar ou vou ficar aqui? Porque foi meu amigo, ajudou-me. Não, neste momento em que temos de ver o que é melhor para nós, não podemos considerar o que passou para trás. No entanto, nas relações pessoais e na questão desportiva, nós não podemos esquecer o que passou. Eu posso deixar de ser feliz, mas muito do que eu sou atualmente, devo ao crescimento que tive ao lado de uma pessoa. O mesmo um atleta. Não se pode esquecer todo o trabalho que fez de base com um treinador e depois muda e as coisas até dão certo e há um match perfeito e tem-se resultados e depois, passado 2 meses, já se está a dizer foi só porque mudei. Não foi só porque mudou, porque foi o que se deu a entender hoje. E ainda bem que depois o José Carlos Pinto foi um verdadeiro gentleman. Falou bem do seu anterior treinador. E eu, quando vi nas redes sociais, quando não havia nenhuma referência ao antigo treinador e ao trabalho feito, fiquei tipo, mas isto só mesmo quem não percebe de atletismo é que pode fazer uma coisa destas. Porque não é em 3 meses que um atleta baixa 6 segundos aos 1500 metros. Não é, neste caso, José Carlos Pinto. E desde o início estou a falar sobre o artigo em que sai o nome de José Carlos Pinto e a mudança do treinador, que foi isso que generou esta evolução toda. Mas o trabalho que era feito com o professor João Abrantes, eu estou num grupo em que se falava que, meu Deus, como é que ele ainda não melhorou as marcas com os treinos que está a fazer. Mas a ideia que eu queria lutar é que não nos podemos esquecer do passado. Agora, o atleta, sim, não pode ficar limitado nas suas decisões, nem o namorado ou o esposo ou a esposa não podem ficar limitados de procurarem o que lhes faça melhor a partir deste momento, porque já viveram tudo com aquilo. Mas isto foi importante para se tornar o atleta, para se tornar o esposo, para se tornar a pessoa que se é neste momento. Porque não crescemos sozinhos. E então era essa a ideia que eu queria passar, é que mesmo que no momento da decisão não se possa considerar o que se passou para trás, só se é aquela pessoa nesse momento pelo que veio de trás, pelo que se teve atrás. E pode ser meio confuso, mas tem a ver com a decisão. A decisão não considerar o que foi para trás, mas o que se é tem a ver com o que veio de trás. E acho que o exemplo perfeito é o do João Almeida em 2012, quando ele vai aos Jogos Olímpicos. Ele estava a treinar com a professora Anabela Leite, numa segunda-feira passou a treinar com o professor João Abrantes e andava ali numa época que era uma draga, andava nos 14.0, 13.90, 14.0. Segunda começa a treinar com o João Abrantes, no fim de semana a seguir, logo no fim de semana a seguir, faz recorde nacional, marca de qualificação para os Jogos Olímpicos. Foi a mudança do treinador. Naquele caso, em termos de treino físico, não foi. O treino todo tinha sido a professora Anabela Leite a dar. Desde há anos atrás, começado bem anos atrás. E naquela semana foi uma questão de motivação, uma questão de mudar o chip, porque basicamente foi isso que o João Almeida me disse, foi o trabalho mental, foi muito bom. E só para concluir, nós caímos no erro muitas vezes. Nós somos falhos, não é? A humanidade deu errado e tendemos a ser injustos. E isto eu acho que foi muito injusto para o João Abrantes em termos do que saiu nas redes sociais, porque foi esquecido. Este trabalho de 3 anos, sensivelmente, que teve a trabalhar e a treinar o José Carlos Pinto, certamente foi o que agora permitiu atingir estas marcas. E eu contra mim falo, porque eu já cometi essa injustiça em direto para a Bola TV, para os canais da Federação Portuguesa de Atletismo, do YouTube, quando em streaming eu fui incapaz de passar essa ideia. Eu falei que
na altura dos campeonatos nacionais de corta-mato longo, falei que o Miguel Moreira tinha evoluído muito desde que tinha mudado de treinador. E a verdade é que ele já estava com o treino todo lá. Todo. E se tivesse corrido com o anterior treinador, ele ia correr em 13:30. No entanto, mudou de treinador e passado pouco tempo correu os 13:30. Agora dizem-me, foi a mudança de treinador? Ou foi uma questão de timing? Uma questão mais mental? Não sabemos. Mas porque eu já estive nesse caso e fui chamado, e bem com a atenção, porque nós estamos aqui para aprender, não é para achar que sabemos tudo, eu fui injusto. E não quero mais ser injusto. E quando vejo injustiças, dói-me. E é tudo.